Ele não tem nenhuma dessas características. Ele só obedece tudo isso e limpa ali e deixa o índice só com empresas boas. Então é isso que ele faz. Vocês têm 4 ETFs. Um de ações, 2 de renda fixa e um que é um de Bitcoin. E você só paga 15% de retido já direto. Então não tem que fazer pagamento. Acho que o grande lance dele é que é um produto que é muito óbvio, né? Não sei por que não existia. E você tem um favorito? Vocês têm 4 ETFs. Um de ações, 2 de renda fixa e um que tá protocolado, mas já deve estar no ar, que é um de Bitcoin. Começando com o de ações, o AUVP. Qual que é o princípio desse ETF? Ele é porque boa parte da minha comunidade são investidores fundamentalistas. Então, é gente que normalmente não vende ação, mas por característica no ETF ele acaba vendendo. A gente não fez assim, porque senão ele tenderia a uma concentração muito absurda, né? Porque a metodologia já é seletiva demais. Mas ele segue alguns fundamentos. Então, ele pede que a empresa tenha lucros consistentes, baixo endividamento, não pode ser do setor de aviação, carne, nem varejo, esses setores que dão muito problema. Só a empresa mais perene, uma margem e uma margem determinada ali das empresas também. É isso. Esses são critérios que a empresa ou entra ou sai. Não é comum em ETF, né? Normalmente em ETF você faz um equal weight, ou você faz alguma metodologia que impede a concentração e tal. Ele não tem nenhuma dessas características. Ele só obedece tudo isso e limpa ali e deixa o índice só com empresas boas. Então é isso que ele faz. Quando você diz que ele não é equal weight, conforme as ações sobem, elas vão ter mais peso e caem, vão ter menos peso, é isso? Elas vão ficar independentes. Depois de uma vez, ela tem um peso por tamanho de mercado na entrada, mas ele não vende na acumulação, nem trava. No máximo 20% em Petrobras. Não, tem vezes que pode ficar infinito, né? Se ela entrar nos critérios, ela vai ficar lá. Entendi. E pode concentrar muito, assim. Por isso que... E esse é o ETF de ações e tem os 2 de renda fixa, o Área 11, área de... área mesmo, área. Que é como se fosse um compilado de NTNB que paga rendimento mensal. Me explica um pouquinho mais. Que doideira isso aí, cara. É que assim, a NTNB, né, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele paga o cupom de juros. Só que daí, nos primeiros anos que você tá carregando ele, você vai pagar 22,5% de IR para poder colocar ali. E além de tudo, ele distribui o cupom de juros uma vez por semestre. Aí quando você vai pegar clientes que... você vai fazer um negócio pra sua mãe. Vou colocar ali um dinheiro pra minha mãe que ela tá vivendo de renda, vamos supor. Aí você vai, como é que ela vai organizar os gastos dela a cada 6 meses? Eu peguei todos esses cupons de juros, comprei ali os que estão pagando um cupom melhor, coloquei tudo no negócio só e distribui mensal. Ele distribui o cupomzinho mensal e você só paga 15% de retido já direto. Então não tem que fazer pagamento, não tem que fazer aquilo, não tem que organizar o pagamento e dividir por 12. Então ele é um tesouro IPCA+, só que paga cupom de juros todo mês. Você deve ter ou facilitado a vida de muito assessor ou até desmascarado muito assessor, porque tinha muito assessor de investimento que montava isso quase como se fosse um produto para o cliente. Vou montar uma carteira de NTNB com vencimentos diferentes para te pagar um juro mensal. Toma a porra do ETF logo aí, já resolve a vida toda. Foi isso, a gente fez o ETF que resolve. Acho que o grande lance dele é que é um produto que é muito óbvio, né? Eu não sei por que não existia. Eu não consigo entender por que esse produto não existia. Quando você falou da simetria, para mim é um mercado... Aí você encontra uma simetria, porque o produto em tese já existia, só que não existia a facilidade para ter o acesso ao produto. E essa assimetria ela pode ser fechada através de pessoas como você que vão criar esse tipo de produto. Por que não existia antes? Porque talvez quem oferecia ganhava mais dinheiro criando toda essa complexidade do que mas o cara não propriamente cobra, a facilidade. Ele vai cobrar a mesma coisa, eu acho. Porque, sei lá, ele vai... No Tesouro também o cara não vai ganhar muita grana no assessor, né? Não tem rebate no Tesouro. Que tem que ver também o tamanho do volume negociado, enfim. Mas é que às vezes até é a falta de incentivo em querer criar algo novo. Mas também tem outro ETF de renda fixa, o AUPO 11, né? AUPO 11. Esse aí tem até um vídeo bacana de divulgação que aparece quebrando os porquinhos. Os porquinhos de cores de banco, né? Quem vê o vídeo vai ver o porquinho de uma cor roxa, o porquinho da cor laranja. É a mesma coisa. Quando eu olho para as caixinhas, né? O mercado financeiro já conhecia vários instrumentos para fazer isso já de maneira mais inteligente. Mas o investidor pequenininho, ele coloca o dinheiro no CDB e muitas vezes ele recebe o salário, coloca no CDB e tira. Então ele não aproveita nada, porque é 100% do IOF lá e começa, vai caindo, né? E até na metade, no dia 15 já tá 50%. E aí ele vai perder a metade da rentabilidade e tal. Então eu acho que o ETF, naquele momento ali, era o veículo mais inteligente para aquilo, só que o mercado financeiro, quando ele criava as soluções para isso, os fundos DI, etc., tudo muito complicado de entender. E daí eu queria explicar ETF de uma maneira fácil. Aí eu só quis mostrar para as pessoas que a caixinha ali e tal. Isso foi muito benéfico para o mercado de modo geral, porque se você pesquisa a palavra ETF antes e depois desse porquinho, né, no Trends do Google, você vai ver que o volume de pesquisa por ETF mais que quintuplicou. Podia liberar os ETFs de gestão ativa. Alô? Não, teve um evento recente, o Luiz Mazagão da B3 já falou, ele deu o recado, já tá liberado. É que a CVM não
não divulgou nenhum ofício, mas a última discussão que teve sobre isso deixou subentendido que já está liberado, que parece que as gestoras estão esperando o carimbo ali de liberou. Mas o Mazagão garantiu, ó, pode ir que tá liberado. Até vou achar a matéria aqui que o título deixava bem claro. Enquanto isso, esse Alpo 11, ele ia ter um outro nome, né? Ele ia ter ele ia... ele ia chamar... falar isso? Ele ia chamar Peppa. 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 Ia ser 2 processos. Peppa por causa dos porquinhos, né? É porque, como eu não fiz, né? Eu nunca ia admitir isso, mas era uma piada com a Peppa Pig, né, cara? Porquinho, né? Peppa, mas não. Ele ia ter bombado. Eu acredito que ele teria 2 bilhões agora se fosse chamasse Peppa, cara. Porque é um nome muito fácil. É lógico. É Peppa. Todo mundo tá ligado. Porquinho. Já. Né? E aí ficou Alpo. AUPO11, né? AUVP Porquinho. AU Porquinho, AUVP Porquinho. Podia ser a Pig também, né? Mas não deixaram, não deixaram nada com Pig, nada com isso. Nem com o BTG falou que não podia, não. E agora tá saindo de Bitcoin. Saindo de Bitcoin. BTC. A BTC, cuidado. A BTC. Esse é bem interessante também, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, né? E quando você vai olhar, a maior taxa de juros do mundo tá sempre rendendo bem, e o Bitcoin é o ativo que mais subiu no mundo, né? Eu pensei em juntar as duas coisas. Então, quando o Bitcoin tá subindo, ele vai comprando tesouro brasileiro. Quando o Bitcoin tá caindo, ele vai comprando Bitcoin. Ele é basicamente isso. Ele fez uma metodologia que... a gente tem ali uma metodologia que quando o Bitcoin vai aumentando a volatilidade, quando o mercado começa a falar que ele morreu, etc., isso ele inicia um processo de compra e na hora que está subindo, ele para de comprar e vai alocando dinheiro em tesouro para tentar fazer um perfect time ali, né? A grande vantagem, na verdade, é diminuir a volatilidade e no longo prazo aumenta ainda o retorno. Quando você pega nos estudos ali, né, que a gente conseguiu fazer preliminarmente, a gente mostra que consegue subir o ganho, não sobe relevantemente, muito, né, 300%, mas para o Bitcoin é pouca coisa, e você consegue ainda ter uma proteção maior. Então você tem menos drawdown, menos quedas ali, menos oscilação e com um retorno positivo maior, né? Eu estava aqui tentando achar a matéria, achei pelo título aqui. ETFs ativos já podem ser lançados com o apoio da B3, diz Luiz Mazagão aqui no evento. Falou, ETFs já podem ser lançados com o apoio da B3 antes de regulação da CVM. Caramba! Ele disse isso num evento começo de julho. Ele já deu ele até enfatizou, ele falou, gente, eu sei que as gestoras estão esperando o aval da CVM, mas já podem ser lançados. Talvez a indústria de ETFs ela tem um espaço para crescer, principalmente na renda fixa, porque é um mercado mais quente no Brasil. As pessoas vão moda, mais pela renda fixa. Mas acho que é só moda. Quando sim, com certeza. Começar o Ibov subir. O cíclico vai em algum momento trazer de volta para a bolsa. Mas você consegue ter aí uma gama de produtos que você pode... Até os princípios do AUVP é bem legal. E, você ter a oportunidade de fazer um ETF ativo, você ainda torna ainda mais flexível até para os investidores de maneira geral poderem ter mais opções de investimento. É muito bom. E o ETF, assim, no lado do custo, ele acaba sendo imbatível, né? Assim, muito mais do que a liquidez, mas o custo acaba tendo uma importância muito grande. Bom, muito bom. Todos, então, só para quem não pegou, né? A UVP 11, a BTC 11, a UPO 11 e o ARIA 11, os 4 ETFs. Você tem um favorito? Eu gosto do AUVP11, gosto muito, porque eu acho que ele, ao longo dos anos, ele vai mostrar que o mercado de ações brasileiro, ele não é tão ruim quanto dizem. Eu acho que ele vai mostrar, separando as boas empresas, né? É porque a grande diferença não é nem o quanto ele sobe nos ciclos de alta, porque o Ibovespa ele é muito bom para capturar sentimento de mercado, né? É um índice de trader, então, quanto mais movimentação, mais ele sobe. Só que as quedas do Ibovespa, elas são muito amargas. É um índice muito mal planejado, no meu ponto de vista, né? Você pega, o principal índice americano, as 500 maiores empresas, o principal índice lá da ONU, os 30 maiores empresas, 100 maiores empresas. Você pega o índice brasileiro, não, peraí, deixa eu fazer uma fórmula. É um troço, por que não fez igual todo mundo? As 50 maiores empresas, 100 maiores empresas, então, eu acho que é muito ruim. Vamos lembrar que, assim, a metodologia até melhorou, porque as empresas do Eike Batista fizeram um desfavor ao Ibovespa, porque antes ele privilegiava muito o volume de negócio, né, e não só o valor de mercado, e aí as empresas do Eike Batista estavam caindo, principalmente a OGX, caía drasticamente, ela ficava lá com um peso próximo de 0,5% do Ibovespa. Aí, na hora de atualizar o índice, né, a cada 4 meses, ela tinha que subir lá para 8%, 10%,
porque ela estava movimentando muito. Então é quase como você pegar a pior empresa do seu portfólio e comprar 20 vezes a quantidade de ações que você tem lá. Você está fazendo um preço médio E ao dizer que isso extremo. representa o mercado. Eu acho que o grande desfavor desse índice, né, do jeito que ele foi projetado, e nada contra a B3, é uma herança muito histórica. Também né? nada contra o Ike Batista também, mas OGX... É uma herança histórica. Eu acho que aí eu acho que esse índice talvez, eu não vou ver, né, mas acho que com o envelhecimento dele, eu acho que ele vai mostrar um mercado mais maduro, ele vai mostrar aquilo do mercado brasileiro que não era oba-oba, né? Ele vai perder os IPOs, ele vai perder todos os momentos de mercado ali, mas ao mesmo tempo ele é um índice sóbrio, ele vai mostrar, pô, não, aquelas empresas que eram lucrativas, elas continuaram sendo ao longo dos anos, né? Eu acho que esse vai ser o grande trunfo, talvez, do índice ao longo dos anos. Até a própria entrada de BDRs nos índices já vai acabar ajudando bastante, né? Porque muitas empresas, talvez as grandes empresas da Bolsa Brasileira, hoje, infelizmente, não estão ali made in Brasil, né? Não estão no Ibovespa, né? O que é prova de que a gente precisa urgentemente melhorar, né? Cara, quando bons projetos vão lá abrir capital lá fora, quando grandes empresários eles saem do Brasil, é isso que eu fico falando, não é possível que ninguém perceba que esse modelo tá torto, né, cara? Se você pegar só de exemplo recente, assim, os meninos da Brex lá que fundaram a empresa bilionária lá fora, né? Sim. Cara, estavam aqui no Brasil, estavam aqui fazendo a pagar-me aqui, estavam aqui no quintal de casa, né? A gente deixou os caras irem lá para os Estados Unidos fazer uma empresa de bilhões lá. Por quê? Porque o mercado aqui é ruim. Então, assim, a gente precisa começar de algum lugar a resolução desse problema, né?